Então vamos lá. Boa noite, pessoal. São 4 de fevereiro de 2021, 8 horas, 4 minutos. Sejam bem-vindas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Ambiental. Tá? Na aula passada, nós paramos nesse slide. Tá? É o conceito de direito, né? E dentro do conceito do direito, tem o titular do direito, o objeto, o núcleo desse direito, um titular de uma obrigação, porque todo direito corresponde a uma obrigação. E aí, qual é o núcleo? O que consiste essa obrigação? Tá? Aí tem o conceito clássico de direito enquanto norma, ou seja, enquanto uma regra nas relações sociais, que é tudo aquilo que é conforme a razão, a justiça, a equidade, é um complexo orgânico, cujo conteúdo é constituído pela soma de preceitos, regras e leis, com as respectivas sanções que regem as relações do homem que vive em sociedade. É a norma de caráter geral imposta à sociedade para a ordem e equilíbrio dos interesses da sociedade, da própria sociedade. Então, essas regras de convívio, elas vêm exatamente para organizar a sociedade, para que não seja a famosa guerra de todos contra todos, né? Então, elas vêm nesse sentido. Ele fala que é um complexo orgânico porque vai mudando de acordo com as mudanças da sociedade, né? A tecnologia é uma da que impõe, é um dos elementos que impõe muita mudança no regramento jurídico, tá? Então, nós paramos nesse slide na aula passada, só estou recuperando. Então, dentro daquela estrutura ali, eu tenho o direito, o titular do direito, eu chamo de credor. Do outro lado, eu tenho a obrigação, cujo titular da obrigação se chama devedor. Esse é um conceito lá do direito civil que ele empresta esse conceito para outros ramos do direito, entre eles o direito ambiental. Então, o direito e a obrigação eles formam um binômio, onde tem um existe o outro e vice-versa. É como se fossem os polos de um ímã, né? Sempre, qualquer ímã, se você quebrar esse ímã aqui no meio, ele vai formar um novo ímã com norte e sul. Você não consegue separar o polo norte do polo sul. Ou como se fosse as faces da moeda, né? Toda moeda tem uma cara, tem uma coroa. Você não consegue separar os dois. Se você conseguir separar, ele deixa de ser moeda, tá? Esses dois caras aqui, tanto o credor quanto o devedor, eles se ligam através de um fenômeno jurídico chamado vínculo jurídico, tá? Então, é o vínculo jurídico que liga o devedor ao credor e vice-versa, tá? Então, é o vínculo jurídico que vai obrigar o devedor a cumprir a obrigação em favor do credor, tá? Sempre vai ser isso, ok? Bom, nós temos aqui duas figuras, duas situações que acontecem, que é a figura da solidariedade, tá? Quando nesse lado aqui eu chamo de polo ativo do binômio obrigacional, e esse lado aqui eu chamo de polo passivo do binômio obrigacional, tá? Quando eu tiver mais de duas ou mais pessoas na condição de credor, eu digo que eu estou numa condição de solidariedade ativa. Aqui do outro lado, se eu tiver duas ou mais pessoas na condição de devedor, eu digo que eu estou diante de uma solidariedade passiva. Isso aí é só importante no momento em que for ocorrer o pagamento da obrigação. Pagamento é uma expressão que a gente usa que significa que o devedor está cumprindo a obrigação, tá? Então, por exemplo, no contrato de locação, o momento em que o inquilino cumpre a obrigação mensal ao locador, ou seja, o locatário está cumprindo a sua obrigação mensal com o locatário, eu digo ele está pagando o aluguel. Na compra e venda, quando o comprador passa o dinheiro para o vendedor, eu digo, olha, ele está cumprindo a obrigação dele, ou seja, está pagando a obrigação dele, que é passar o dinheiro que está dentro do bolso dele, do patrimônio dele, para o vendedor. Por sua vez, o vendedor também paga para o comprador. O que o vendedor paga? Entregando a coisa para o comprador. Então, muitas das obrigações, a grande maioria dos vínculos obrigacionais, eles são bilaterais.
Ou seja, ele gera obrigação nos dois lados do vínculo, tá? Então, no contrato de compra e venda, qual é a obrigação do comprador? Pagar o preço. Qual é a obrigação do vendedor? Entregar a coisa. Então, as obrigações são recíprocas e atingem os dois lados, ok? Bom, com relação à solidariedade, eu tenho 2 ou mais credores, solidariedade ativa, 2 ou mais devedores, solidariedade passiva. Isso aí é importante no momento do cumprimento da obrigação, como eu disse, ou seja, no momento do pagamento da obrigação. Então, vamos imaginar uma situação da solidariedade passiva. 3 alunos me pediram R$2.000 emprestado. Tá? Fizemos um contrato de mútuo, de empréstimo, e tá aí, ó. Estou te emprestando R$3.000 para os 3, tá? E no dia 4 de fevereiro, vocês têm que me pagar. Quando chegar no dia 4 de fevereiro, em ocorrendo a solidariedade passiva, o credor pode escolher cobrar dos 3, de 2 ou de um só. Ele vai eleger quem deve cumprir a obrigação, ou seja, quem deve realizar o pagamento. Ok? Então, quando o primeiro que encontrei, ele falou, me dá aqui os R$2.000. Ah, mas era 1.000 meu, 500 dos outros. Não, você vai me dar 2.000, vou te dar o recibo. E aí você vai lá e cobra a parte dos outros, tá? Então, é assim que funciona a questão da solidariedade passiva, porque no direito ambiental nós vamos ter muito disso daqui, de solidariedade passiva, tá? No dano ambiental, normalmente não é uma só pessoa envolvida no dano ambiental. Por isso que eu estou falando da solidariedade passiva, tá? Então, o órgão que faz a defesa do meio ambiente pode escolher quem é que vai fazer a reparação do dano ambiental, tá? Então, é importante. Ah, mas eu não estava sozinho, esse é problema seu. Você vai reparar, depois você cobra, você tem direito ao regresso, ou seja, de ir contra as outras pessoas que também estavam com você e cometeu o dano ambiental, para rever o que você gastou e pagou a parte deles, tá? Com relação à solidariedade ativa, é o inverso, tá? 3 pessoas emprestaram para o devedor. No momento em que der o dia do pagamento, ele tem o direito de pagar de forma pontual, para ele não sofrer o ônus da mora, né? Se você pagar fora do prazo, você paga juro, multa e tudo mais. Então, ele pode chegar a escolher um dos credores... E ter negociado R$4 só, que é o mínimo? Opa, entrou um áudio aí. Já saiu o áudio. Bom, então é o seguinte, ele vai escolher quem é que ele quer, para quem ele vai pagar. E ele pega o recibo desse único credor que ele pagou no primeiro que ele achou e ele está resolvido, ou seja, ele cumpriu a obrigação. Aí depois, se ele encontrar os outros credores, fala, mas você não pagou, não paguei, está aqui o recibo, você vai lá e se acerta com quem me passou o recibo, porque eu já paguei, já está resolvido o problema, tá? Então, na solidariedade passiva, o credor escolhe quem é que vai cumprir a obrigação. Na solidariedade ativa, o devedor escolhe quem ele quer efetuar o pagamento, ok? Bom, o que é que rompe o vínculo jurídico? É a quitação. Quem é que dá a quitação? É o credor. Então, toda vez que você efetuar o cumprimento de uma obrigação para o seu credor, você tem que pegar a quitação. Porque se você pagar e não pegar a quitação, o vínculo permanece. Tá? É como se você pagasse e não pegasse recibo. Tá? Existe um ditado jurídico que diz o seguinte, que o mal pagador paga 2 vezes. Ah, eu paguei naquele papelzinho que sumiu ou desapareceu. Pô, você pagou naquele papelzinho do banco, que é térmico, e todo mundo sabe que ele esmaece, que ele desaparece. No dia que você pagar, você já faz uma fotocópia e grampeia com ele. Tá? Então, tudo isso é importante. Por quê? Porque essa fotocópia, ela vai ter um número da autenticação. O juiz pode requisitar do banco que comprove se aquela autenticação é verdadeira. O banco não é verdadeiro e realmente corresponde a essa informação. Pronto, está resolvido o problema. Tá? Então, tá aqui, ó, o pagamento é a hora em que o devedor cumpre a obrigação, quitação é a obrigação do credor, que é
o recibo que ele vai passar para o devedor para romper o vínculo jurídico. Então, ó, o pagamento foi para lá, a quitação veio para cá, rompeu o vínculo jurídico, e aí essas duas pessoas seguem a vida livre, leve e solto, e não há mais nenhuma relação jurídica entre eles. Tá? Então, essa é a estrutura de como funciona o binômio direito-obrigação e serve no direito civil, no direito consumidor, no direito ambiental, serve para todo mundo. Okay? Direito contratual serve para todo mundo. Bom, classificação do titular do direito. Tá? Existem quatro tipos de classificação. Tá? Com relação ao titular, a titularidade. Quem é o portador do crédito? Quem é o credor? Primeiro é o individual. São aqueles direitos que são vinculados a um único titular e esse titular é perfeitamente identificável. Então, quem é o dono desse carro? Você bate o olho no documento, você vê, ó, esse carro pertence a fulano de tal. Existe um vínculo jurídico que se chama propriedade, que liga aquele carro a essa pessoa. Tá? Direito coletivo, eu tenho mais de um titular. Às vezes eles são identificados, às vezes eles são identificáveis. Você não consegue no primeiro momento, mas você consegue ver. Então, por exemplo, uma sociedade mercantil, uma empresa limitada, tem 3 sócios. Você bate o olho ali, você sabe quem são os 3 sócios. Um condomínio. O condomínio já é um pouco mais difícil, tá? Mas você sabe que todos os proprietários de unidades autônomas de um determinado condomínio formam os donos, os titulares do direito condominial. Tá? Então, por exemplo, eu moro num condomínio. O meu apartamento é um direito coletivo, que é meu e da minha esposa. Tá? Eu poderia até dizer que é individual. Tá? Agora, a área comum, que é a parte do condomínio que pega desde a portaria até na porta do meu apartamento do lado de fora, isso aí é um direito coletivo. Pertence a todos os proprietários ao mesmo tempo. E, normalmente, são esse tipo de direito, que é o condominial, ele é indivisível. Ou seja, eu não posso retirar um pedaço do condomínio e dizer isso aqui é só meu. A piscina é só minha ou a churrasqueira é só minha. Não, ela é indivisível, portanto, ele pertence a todos. Tá? Direitos individuais homogêneos. São direitos individuais, mas que podem ser exercidos de forma coletiva. Normalmente, esse é um dos direitos mais novos que tem. Normalmente, você utiliza esse sistema quando um grupo de pessoas experimentam um prejuízo em razão de um fato jurídico que atingiu a todos ao mesmo tempo. Por exemplo, um acidente aéreo. Tá? Que vitimou muitas pessoas. Então, você pode ou resolver de forma individual, faleceram 100 pessoas, entram-se com 100 ações de indenização, e aí você vai ter 100 resultados diferentes, porque nem sempre vai cair no mesmo juiz, e o juiz tem autonomia para julgar de acordo com a livre convicção dele. Então, um juiz pode dar 100 mil de dano moral, outro juiz pode dar 20 mil de dano moral, outro juiz pode não dar dano moral. Aquele que recebeu 100 mil ficou feliz, mas o que não recebeu nada? Ele vai achar que foi uma injustiça. Então, para evitar esse senso de injustiça, porque serão situações diferentes, como que se resolve com esse direito individual coletivo? Você monta uma associação das vítimas da barragem lá do Fundão. Tá? E aí essa associação promove uma única ação de indenização de danos materiais e morais. É uma única sentença e resolve para todo mundo. Tá? Então, provavelmente, lá naquelas questões, lá naquelas barragens que romperam, está sendo resolvido dessa forma. Ok? E os titulares difusos, direitos cujos os titulares são difusos. Essa é uma figura que foi criada na Constituição do Brasil a partir de 1988, por conta do artigo 225 da Constituição Federal, que cria uma nova categoria de bem, que é um bem, a gente chama de transindividual. Ele ultrapassa a individualidade
do ser humano e atinge um coletivo. Então, você não consegue identificar quem é o titular do direito, tá? Porque ele remete à expressão povo. Então, todo mundo que, de alguma forma, sofrer uma ação em detrimento de um dano ambiental, ele passa a ser titular desse direito, tá? E esse direito é indivisível, você não consegue dividir a qualidade do ar, né? Ou a qualidade da água, né? Ou a temperatura, isso aí atinge todo mundo por igual, tá? Isso é importante porque na hora que eu falar dos titulares da proteção ambiental, ele vai entrar nessa categoria dos difusos, por isso que eu passo isso aí para a gente entender essas diferenças, tá? E aí, como exercer esse direito muda quando você vai falar em termos de direito ambiental, se a gente for comparar, por exemplo, com o direito consumidor ou com o direito civil, tá? Bom, eu já falei que existe o direito, eu já falei do titular do direito, agora eu vou falar do objeto do direito, o núcleo do direito, tá? Que é o bem jurídico, tá? Então, todo direito ele vai estar se relacionado a um bem jurídico, tá? E conforme você vai amealhando bem jurídico, você vai formando o que a gente chama de patrimônio de direitos, tá? Alguns são corpóreos, outros não são corpóreos, tá? Então, por exemplo, o direito sobre uma imagem ou um direito autoral, você fez um invento, você desenvolveu uma vacina e você quer explorar essa vacina. Tá? Então, a gente chama isso de propriedade intelectual. Tá? E ela vai garantir que só você vai poder produzir aquela vacina por um determinado tempo e você vai poder explorar a venda dessa vacina. Tá? Então, é isso aí a gente chama de propriedade intelectual. Okay? Não é corpóreo, não é material, é imaterial. Tá? Mesma coisa a imagem. Uma modelo, ela explora a imagem dela, porque ela vende a imagem dela, a elegância com que ela faz a fotografia, o que ela desfila na passarela, como ela veste uma determinada bolsa, roupa, sapato, enfim. Tá? Ou uma atriz de cinema, um ator de cinema. Então, isso aí é a exploração da imagem, que é um patrimônio que nós temos, que ele é individual, mas ele é não corpóreo. Tá? O mais comum, mais fácil são os materiais, ou o físico, corpóreo. Então, isso aqui é um exemplo. Tá? O carro. Né? E material, aqui o exemplo que eu estou dando é a autoria de uma música, por exemplo. Tá? Tranquilo? Então, quando você faz uma música, cada rádio que divulgar, passar essa música, ela paga um direitozinho autoral para você. Né? Aqui é a questão da imagem, eu botei o manto sagrado. Tá? Então, existe um componente material aqui que é o preço da camisa. É R$250, R$300, sei lá. Agora, existe uma imagem aqui dentro. Esse aí vale milhões de reais. Tá? Posso eu fazer uma camisa e usar essa imagem? Não, não posso. Eu tenho que pedir autorização para usar essas imagens. E óbvio que essas autorizações eu vou ter que pagar, tá? Para uso da imagem. Bom, patrimônio moral também é chamado de material, ele se divide em dois. Objetivo, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode ter um patrimônio, né, dessa forma, tá? Que é direito à imagem. Então, aqui é uma pessoa jurídica que tem essa imagem e ninguém pode usar essa imagem sem autorização dele. Essa é uma pessoa física, tá? Que explora a imagem. E é uma pessoa famosa. A forma como o judiciário ele protege o direito à imagem, ele protege de forma de uma determinada graduação.
Então, por exemplo, pessoas públicas, a proteção da imagem ela é diminuída. Já pessoas do senso que são comuns, que ninguém conhece, a proteção da imagem ela é no grau máximo. Então, como que eu iria explicar isso? Se eu tirar uma foto junto com a Angelina Jolie e eu publicar no meu Facebook, tá de boa. Eu não preciso pedir autorização de usar a imagem dela, porque ela é uma pessoa pública. Agora, essa mesma foto, para ela publicar no Facebook dela, ela tem que pedir autorização de uso da minha imagem, porque eu sou do povão, ok? E aí, o dano moral subjetivo, ou o patrimônio moral subjetivo, que está relacionado a sentimentos, a intimidade. E aí as pessoas jurídicas não têm sentimento nem intimidade. Então, só as pessoas físicas é que são portadores desse direito. E outra coisa, aí independe se é uma pessoa pública ou do povão. Ela sempre será protegida no grau máximo. Então, eu não posso chegar e publicar uma imagem da Angelina Jolie ou da tia Ziquinha em situações de intimidade, porque aí eu vou responder por dano e ainda uma questão criminal, por dano moral e ainda uma questão criminal. Bom, eu falei mais ou menos dos bens, né? Eu falei dos corpóreos e incorpóreos e agora eu vou fazer um estudo com vocês, mostrar qual é o conceito de coisa e o que é conceito de bem jurídico. Coisa é tudo que existe que não tenha personalidade jurídica, ou seja, que não se relacione ao ser humano. Então, tirou o ser humano, tudo é coisa. Tá? Por quê? Porque as coisas não têm personalidade jurídica. Eles não conseguem, por si só, adquirir direito para si, atrair direito para si. Só o ser humano consegue fazer isso, e ele consegue a partir do momento que ele nasce com vida, porque ele tem direito à família, à integridade do corpo dele, a um nome, à saúde, à vida. Então, a partir do momento que nasceu, respirou, ele já atrai automaticamente esse direito, já é um brasileirinho que tem toda a proteção do Estado e da sociedade. Tá? Então, ali na imagem apareceu várias coisas aí, ok? Inclusive, isso aqui é coisa também. Beleza? Aí, o que acontece? Se eu pegar uma determinada coisa e eu conseguir atribuir valor econômico, e ele for suscetível de vir a pertencer ao patrimônio de alguém, aí eu classifico essa coisa como bem jurídico. Tá? Então, isso é bem jurídico. Então, eu poderia dizer que coisa é gênero e bem é espécie. Tá? Então, todo bem é uma coisa, mas nem toda coisa é um bem jurídico. Então, aqui são exemplos que eu dei de bens jurídicos. Tá? Essa questão de falar rara é porque você não acha, por exemplo, uma garrafa dessa no meio do nada. Tem que ser fabricada. É nesse sentido que é o rara. Tá? Esse celular, você não nasce da natureza. Você tem que minerar, fazer as placas, fazer vidro, fabricar bateria, fabricar o chip, montar tudo isso daí e aí encapsular nesse plástico e pronto. Você montou o celular, mesma coisa o relógio. Tá? Foi a mesma coisa aqui. Tá? É uma diferença aqui na hora que nós formos estudar a classificação dos bens, nós vamos ver que esse aqui é um bem consumível. Tá? Então, só lembrando que os bens é o núcleo, é o objeto dos direitos, compõe o objeto do direito. E vai estar sempre vinculado a um titular. Então, classificação das coisas. A primeira classificação que a gente faz é com relação à mobilidade dela. Tá? Aí, nesse caso, eu classifico em 3 espécies. O bem imóvel, o bem móvel e o bem semovente. O bem móvel é tudo aquilo que está no solo, é o solo e tudo aquilo que eu consigo incorporar no solo. Tá? Então, aqui um exemplo. O solo é essa montanha aqui. Tá?
Aí aqui eu tenho árvores, também está incorporado no solo, então é um bem imóvel. E eu tenho a estátua de Cristo Redentor que foi construída, foi cravado aqui, então também é um bem imóvel, ele está incorporado nesse solo que é essa montanha, ok? Bem imóvel é o oposto do imóvel, eu posso movimentá-lo, ele não vai se desintegrar, ele não vai perder a sua utilidade nem perder preço, tá? Então, isso aqui é um bem imóvel. Ele pode se movimentar por força interna, que é o caso, por exemplo, de um carro, de um avião, de um barco, ou por força externa, que é o caso dessa bola. Alguém tem que aplicar uma força para ela se movimentar. Ok? E bens semoventes são os animais, sejam eles selvagens, domesticados ou domésticos. Tá? Que você possa colocar no patrimônio de alguém. Então, esse aqui é um exemplo de um animal que nasce selvagem, né? E aí depois você consegue domesticar. Ele passa a aceitar a convivência humana. Todo cavalo nasce selvagem. Fungíveis são bens que eles podem ser substituídos por outros de mesma espécie, que têm a mesma função, mesmo valor econômico. Ok? Então, eu dei exemplos aí. Você chega lá e fala, eu quero 1 quilo de carne, mas eu não quero dessa peça, eu quero da outra peça ali. Os bens fungíveis permitem isso, tá? Infungíveis é porque ele tem alguma situação muito particular que não permite que ele seja substituído por outro. Normalmente são obras de arte, né? Alguma coisa que é muito particular que a pessoa fez e não consegue fazer mais, tá? Tranquilo? Então, é uma situação aí, tá? Muito particular dos bens infungíveis. E normalmente os bens infungíveis são caros, tá? Dado a sua especificidade, ser o único, né? Então, esse aqui é um outro exemplo de um bem infungível. É a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Se vocês repararem bem aí, não tem nenhum cálice aí. E tem 3 mulheres nessa imagem. Tem 2 mulheres nessa imagem. O porquê que tem, você tem que perguntar para Leonardo da Vinci. Ele era meio místico, tá? Tudo aí nesse quadro aí tem um simbolismo. Bens consumíveis. Bens consumíveis são aqueles que, a partir do momento que você começa a utilizar, ele se destrói. Tá? Então, por exemplo, você comprou cimento, você misturou ele com areia, misturou ele com água, cara, não é mais cimento. Ou você pegou uma muqueca dessa bonita, do jeito que está aqui, você comeu ela, acabou. Você destruiu ela. Ou seja, o uso dela vai resultar no seu imediato perecimento, a sua imediata destruição. Tá? É também considerada, aí é uma definição que está lá no artigo 86 do Código Civil, todo aquele bem jurídico que estiver destinado à venda. Alienação é venda, tá? Então, você chegou numa loja, tudo aquilo que tiver na prateleira é também chamado, naquele momento, pelo menos, é considerado bens consumíveis. Isso aí cai em concurso, tá, gente? Se for fazer concurso aí, essa aula de hoje aí despenca, tá? Não consumíveis são coisas que você pode utilizar e ele não vai resultar no seu imediata destruição. Então, aqui é uma lapiseira, tá? Então, você vai usando a lapiseira, ela não se destrói. Ela vai demorar para destruir. Então, aí a questão é imediata destruição, tá? Tranquilo? Então, aqui tem uma pegadinha de concurso, tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma loja de tênis. Enquanto esse tênis está lá para venda, por essa definição do artigo 86, ele é um bem consumível. Está no mercado de consumo. Comprou, começou a usar, ele passa a ser classificado como bem não consumível, porque ele não se destrói. Então, logo você começa a usar. Ele demora para estragar. Ok? Bens divisíveis são aqueles que permitem que você vá fracionando e ele continua tendo a sua utilidade, não perde tanto o seu valor econômico. Tá? Então, por exemplo, existia uma gleba, isso aqui é um exemplo, aquele da barra de chocolate tem outro exemplo. Existia uma gleba, a gleba é um pedaço de terra.
Então, ele tinha um valor. Eu fui lá e comecei a planejar e implantar um loteamento dentro dessa gleba. Murei toda a gleba, aí fiz ruas aqui dentro, coloquei algumas coisas na área comum, né? Botei salão de festa, botei quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, dividi em lotes, ou seja, eu fiz toda uma divisão aqui, porque esse é o típico bem divisível. E o valor econômico explodiu. Então, eu paguei lá X reais nessa gleba, na hora de eu vender, por eu ter feito essas benfeitorias, vai lá em cima. Bens indivisíveis é aquilo que não diz assim, ó, se você dividir, ele perde a sua substância, perde muito valor econômico, ou a que se presta, né? Qual é a sua função, tá? Então, isso aqui é muito importante mostrar que aqui, ó, um boi normal, ele é um bem divisível. Você paga lá 2, 3 mil reais nele, na hora que você divide ele, porciona ele, vai vender, você faz 5, 6 mil reais, tá? Vendendo as partes, ok? Então, isso é a característica do bem divisível. Já esse aqui, como ele é campeão, ó, 2 medalhas da raça, ele passa a ser um bem infungível. E é uma característica de um bem infungível, que é um detalhe particular dele, é que ele é indivisível. Por quê? Porque do jeito que ele está aqui, ele vale milhões de reais. Se eu matar, ele vai valer no máximo 5 mil, que é o que seria um boi qualquer que você vende no açougue. Tá? Então, essa é uma característica. Você estragar um quadro, você chega lá no museu e você, sem querer, derruba uma estátua lá que é única, você vai ter um problema grande aí em termos de dívida para pagar. Se eles não conseguirem restaurar. E se eles conseguirem restaurar, você vai pagar o preço da restauração. Não é barato, mas já ajuda. Então, vamos entrar no direito ambiental, como mais nos interessa. Primeiramente, nós vamos relembrar alguns conceitos lá da biologia, pegar emprestado da biologia, para a gente entrar aqui. O primeiro conceito que eu quero pegar é de ecossistema. Tá? Ecossistema, ele vem do grego oikos, mais sistema, que significa local, ou sistema, onde você vive, tá? Né? Onde se vive. Tá? Então, ele vai designar um conjunto formado por todas as comunidades de seres vivos que vivem e interagem entre si e interagem com os fatores que não têm vida, que de alguma forma exercem influência sobre essa qualidade de vida, essa forma de viver. Seria umidade, temperatura, solo, água, que são os fatores abióticos. Então, o ecossistema é esse sistema que vai nos mostrar um conviver de várias comunidades de seres vivos que interagem entre si e interagem com o meio ambiente. Tá? Isso aí é ecossistema. Então, eu posso ter um ecossistema terrestre, eu posso ter um ecossistema aquático. Tá? Então, esse termo vai aparecer pela primeira vez em 1935, tá? É o nome dado ao conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Olha aqui, ó, isso aqui é muito importante no conceito, tá? E que às vezes passa batido, tá? É um sistema estável. Aqui, ó, deixa eu mudar a cor desse troço aqui. É um sistema estável, equilibrado e autossuficiente, tá? É o que a gente chama também de equilíbrio dinâmico, tá? Ok? Então, ele é formado por 2 componentes básicos, que é o componente biótico e o componente abiótico, tá? Como eu já disse. Então, o componente biótico é representado por todas as comunidades, todos os seres vivos que tem lá, desde bactérias, fungos até grandes animais, sejam eles no solo, no ar, na terra, na água. Tá?
E aí todos os elementos abióticos. Tá? Então, a oxigenação da água, a temperatura da água, pH da água, tudo isso influencia nesse ecossistema ali. Tá? Tranquilo? Se a água está limpa ou não está limpa, porque vai influenciar no pH e na oxigenação. E assim vai indo. Tá? Continuando com o ecossistema, tá? E aí, o que acontece? Existe, vai lembrando lá, nós temos dentro do ecossistema, nós temos os seres que produzem energia e os seres que consomem energia. E vai ter um fluxo de energia. Esse fluxo de energia é que vai manter o equilíbrio dinâmico entre as comunidades. Aqueles que produzem energia entendem energia como alimento, tá? Tranquilo? Então, nós temos os decompositores, tá? Que vai garantir ciclos do oxigênio, ciclo do CO2, ciclo do nitrogênio, ciclo do cálcio. Isso tudo vai veio mantendo a vida no planeta desde sempre. Né? Desde sempre. Ok? Além dos componentes bióticos, temos os componentes abióticos, que são as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, luz, água, tá? Então, só estou lembrando lá da biologia, lá nessa parte aí, ok? Bom, biosfera. Biosfera, ela foi criada aí também recentemente e ela se baseou na mesma estratégia desses outros conceitos aqui, né? Que é a litosfera, hidrosfera e atmosfera. Litosfera é o conjunto de todas as rochas, hidrosfera é o conjunto de todas as águas, a atmosfera é o conjunto de todos os gases que estão dentro do planeta. Então, biosfera é onde eu achar dentro do planeta vida de qualquer espécie, tá? Então, vai desde o mais profundo mar até a maior altitude. Aonde eu achar vida, eu chamo isso de biosfera. Vai chegar uma hora em que a vida, numa altitude que a vida é impossível, eu já não estou mais na biosfera, eu já estou na atmosfera, e depois que eu passar da atmosfera, eu estou no espaço aí, sideral. Então, os níveis de organização que vem lá da biologia, ele começa com moléculas, né, que poderia até colocar assim, moléculas, organelas, células. Então, antes de molécula, eu poderia colocar átomo, moléculas, organelas, célula. Então, as células são compostas de organelas e moléculas. Essas células formam os tecidos formam os órgãos formam sistemas de órgão, sistema respiratório, sistema motor, sistema excretor, e aí vai, tá? Sistema circulatório, né? Isso aí vai formar um indivíduo, vários indivíduos formam populações, várias populações de vários indivíduos formam comunidades. Então, eu tenho dentro de Cuiabá, tem população de pomba, população de gato, população de cachorro, população de ser humano, e aí vai. Então, eu tenho as comunidades, várias comunidades formam um ecossistema e todos os ecossistemas formam a biosfera. Dessa parte aqui para baixo, a gente deixa para a biologia. A biologia cuida de tudo, né? Mas o direito ambiental, ele vai cuidar só dessa parte aqui, ó. Tá? A partir dos indivíduos, entra, além da biologia, entra o direito ambiental. Tá? Bioma. Tá? Bioma, o que é? É um conjunto de vida vegetal e animal, tá? Que tem uma característica de ter um certo agrupamento em razão de tipos de vegetação, tá? E que são identificados a nível regional. Isso é um conceito lá do IBGE, ok? Isso é levado em consideração as questões da geologia, do clima, que são semelhantes, tá?
E aí que vão, com o tempo, formar as paisagens que a gente conhece, tá? Então, o que forma um bioma? Um macroclima, uma fitofisionomia, ou seja, uma fisionomia vegetal, que é característica de cada bioma, tem a sua fisionomia vegetal, tem os vegetais que você vai achar, o tipo de solo e o tipo de altitude, tá? Então, isso aqui se chama bioma, tá? Vem do grego bio, vida, oma, grupo, ou massa, tá? Foi utilizado pela primeira vez por Shelford, tá? E para outros foi criado por Clements. Aqui está aonde você vai achar essas as fontes que eu consultei, ok? Os biomas brasileiros, tá? Então são esses aqui, os oficiais. Vai ter gente que vai falar que mangue é bioma. Não é bioma porque não é reconhecido oficialmente, tá? Então eu tenho o bioma Pampa, que vai pegar essa parte aqui do Rio Grande do Sul, vai até a Argentina, tá? Vai ter o bioma Mata Atlântica, que vai pegar aqui essa outra parte do Rio Grande do Sul, vai chegar até um pedaço de Minas Gerais, vai passar por todo o Sudeste e vai pelo litoral brasileiro até aqui, ó, até quase lá perto do Ceará. Tem o bioma Pantanal, que pega aqui o nosso lado, aqui próximo, começa aqui praticamente ali no São Gonçalo Beira-Rio e vai até uma parte da Bolívia, tá? O bioma Cerrado, que a gente já começa a perceber também aqui, indo de Cuiabá subindo aqui para cima, tá? E o bioma Amazônia, que é a parte da floresta, que vai pegar aqui um trecho do Mato Grosso, um trecho do Pará, vai pegar alguma coisa do Tocantins, mas vai pegar toda essa parte aqui do norte do país, ok? E o bioma Caatinga, que vai pegar aqui, vai sair desde o semiárido de Minas Gerais até pelo agreste nordestino, ok? Bom, Mato Grosso é o único estado que tem 3 biomas, tá? Que é o bioma Pantanal, o bioma Cerrado e o bioma Floresta. Ok? É o único estado. Base constitucional, aonde que está fundamentado o direito do direito constitucional brasileiro. Está lá na Constituição. Basicamente, a Constituição é o alicerce de praticamente todos os ramos do direito. Tá? A Constituição nada mais é que a organização jurídica da nação brasileira. Tá? É a Constituição brasileira que cria o Estado brasileiro. Mas antes do Estado brasileiro vem a nação brasileira. Tá? A nação brasileira é única. Ela teve seu início em 1500. Tá? A partir daí, nós tivemos 7 estados, nós tivemos 7 constituições. A primeira foi a do Império, e era um sistema da monarquia. A partir da segunda já é um modelo republicano, não é mais hereditário, e aí teve vários tipos de situações aí. Tanto constituições outorgadas, que é meio totalitária, meio ditadura, como promulgadas, que é essa nossa aqui, onde o povo participa. Tá? Ela é democrática. Ok? Tranquilo? E ela que vai criar o conceito de direitos difusos. Tá? Então, está aqui no artigo 225 da Constituição. Esse artigo é gigante, tá? Eu só peguei o caput, só a cabeça dele, tá? Ele diz o seguinte: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok? Quando eu leio esse artigo aqui, eu tenho que ler com uma hermenêutica, com uma técnica de interpretação que a gente chama de hermenêutica constitucional. Não é igual eu ler um romance ou assistir uma novela, tá? Ou um telejornal da vida. Então, nós vimos ali que todo direito ele é estruturado em 4 pontos.
Eu tenho titular do direito, objeto do direito, titular da obrigação e objeto da obrigação. O titular do direito é todos, quando a Constituição vem aqui e cria essa expressãozinha aqui. Tá? Todos. Deixa eu fazer um drawzinho aqui. Quando ele cria todos, e a expressão povo, tá? Ele está dizendo que todo mundo é titular do direito. Aí eu preciso agora saber qual é o objeto do direito. Qual é o objeto do direito? O que é esse direito que ele está protegendo lá no artigo 225? Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar qual é o objeto do direito? Não, eu não. Tá, então, veja bem, o que é que se protege? O que se busca proteger? Se você fizer essa pergunta, você vai descobrir o objeto do direito. Tá, esse direito, o que ele quer proteger? O que ele quer garantir? Povo, professor? A vida Oi? de todo mundo? Não. A vida é uma consequência. Essa vida está na onde? Aonde que você exerce a vida? Tá? Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu achar um trem aqui. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o objeto. Então, todo mundo tem direito a esse aqui, ó. Todo mundo tem direito ao. Ele mesmo está dizendo, o que é o direito? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso aí é muito importante. Quando eu dou aula lá na polícia, no curso de formação deles, eu falo, gente, se você chegar lá no meio do mato, você achar um couro de jacaré, você não pode chegar lá e prender o cara. O tiozinho lá, o pescador, o ribeirinho. Por quê? Porque a primeira análise que você tem que fazer é: aquele jacaré desequilibrou o meio ambiente ou não desequilibrou? Se não desequilibrou o meio ambiente, ele não cometeu dano ambiental, não cometeu crime ambiental. Vai ter promotor que vai dizer que não. Mas eu mantenho a minha posição. A lei é clara. A lei é clara. O que se protege é um meio ambiente que tenha equilíbrio ecológico. Então, matar um jacaré, se não desequilibrou aquele sistema ali, esquece que ele não cometeu crime nenhum. Tanto é que hoje o ministro do Meio Ambiente tem feito essa discussão. Falou, olha, peraí, não dá para você punir, por exemplo, o cara que sempre morou, a família dele é a 5ª geração dentro da floresta, porque ele derrubou uma árvore. Entendeu? Porque ele derrubou uma árvore, não desequilibrou o bioma. Né? Agora, se chega um cara com motosserra lá e vai passando motosserra em tudo, aí é uma outra coisa. Um madeireiro que chegou. Tem autorização para explorar? Não, não tem. Então ele cometeu crime ambiental. Tá? Titular da obrigação. Olha aqui, ó. Professor, uma dúvida. Pode falar. Como que nesse caso aí vai provar que ele não desequilibrou? Não é provar que ele não desequilibrou. Quem vai prender vai ter que provar que ele desequilibrou. E ele não vai conseguir fazer essa prova. Por conta de um couro de jacaré, nesse exemplo que eu dei, não vai. Pelo contrário, está acontecendo um desequilíbrio ambiental no Pantanal pelo excesso de população de jacaré. Tá? Eu tenho estudo que mostra isso. Né? Há 4 anos atrás, a população estimada de jacaré no Pantanal de Mato Grosso era 13 milhões de jacarés. Há 5 anos antes, era 9 milhões. Está nascendo muito jacaré. Eu estava discutindo com um coronel bombeiro militar sábado passado. Eu falei, olha, com essa queimada que teve ano passado no Pantanal, deve ter morrido bastante jacaré. Tá? Se morreu bastante jacaré,
nós vamos começar a perceber daqui a 1 ano, 2, um aumento do estoque pesqueiro. Porque o jacaré, quando ele está na fase adulta, ele come uma vez por semana 7% do peso dele. Tá? Então, eu fiz um estudo com base nisso. Essas informações que eu estou dando para vocês, eu peguei na Exalc. A Exalc é a maior faculdade dessa parte do país. É mais respeitada, uma das mais respeitadas do mundo. Eu fui lá e peguei esses dados de pesquisa dela lá, num jacaré que é comum lá em São Paulo, que é menor que o nosso. Então, o jacaré come uma vez por semana, eu não sabia, e come, em média, 7% do peso dele. Então, se eu considerar que apenas 30% dessa população de jacaré que tem estimado em Mato Grosso, que é 13 milhões de jacarés, sejam adultos, e eu admitir um peso médio do adulto, e eu vou desprezar os outros 70%, tá? E eu admitir um peso médio de um jacaré adulto na faixa de 50 quilos, que não é muito, tem jacaré que chega a 300 quilos, tá? Eles comem 14 mil toneladas de peixe por semana no Pantanal. Sabe quanto que Mato Grosso produziu de peixe, de pescado nos rios no ano de 2018? 8 mil toneladas o ano inteiro. Então, você vai dizer que o ser humano que está acabando com o pescado? Não, não é verdade. Não, você não tem base científica. Vai aparecer um biólogo, lacrador, sei lá, o que vai dizer, não, é o ser humano. Não, o ser humano não consegue. O ser humano não consegue acabar com o peixe da forma como eles estão falando no Pantanal. Tá? Não consegue. O que está acabando com o estoque pesqueiro é a superpopulação de jacaré. E aí existe uma coisa chamada equilíbrio dinâmico. Você tem que olhar a cadeia alimentícia, do predador e o predado, e você vai ver que o peixe está abaixo do jacaré. Então, o jacaré se alimenta de peixe na fase adulta. De peixe do que der bobeira lá. Come até filhote de jacaré se ele estiver com fome. Tá? Olha aqui, ó, quem que é o titular da obrigação? Esse cara aqui, ó, eu vou fazer agora aqui em amarelo. Não, amarelo não, amarelo já é. Vou colocar em preto. Esse E aqui, ó, ele é um conectivo. Ele liga, ele vai ligar esses dois caras aqui, ó, o poder público e a coletividade. Essa conexão feita com esse conector E, ele gera o quê? O que a gente viu lá atrás, uma solidariedade passiva. Então, quando chegar o órgão responsável pela defesa e proteção do meio ambiente, ele vai chamar tanto o poder público quanto a coletividade a reparar o dano. Tá? Pode, inclusive, chamar só o poder público. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo a Avenida das Torres, houve uma invasão de uma área lá. Tá? E o Ministério Público entrou com uma ação contra o município e contra os invasores, que é a coletividade. O conceito de coletividade aqui é diferente de povo. Tá? O povo é todo mundo, coletividade é os que estão lá. Então, ele entrou com uma ação para as pessoas saírem daquela área que eles invadiram e replantar aquilo que eles derrubaram. E sobrou para o município de Cuiabá. Por quê? Porque o poder público tem a obrigação de preservar, tá? E de defender, que é o objeto da obrigação, que você vê logo atrás. Impondo, quando fala impondo, é a parte da obrigação. Ao poder público e à coletividade, qual é o dever? Defender e preservar o meio ambiente, tá? E não só para as presentes, mas para as futuras gerações. Então, há um compromisso intergeracional que foi criado no artigo 225 da Constituição Brasileira. Ok? Tranquilo aí? Estamos de boa? Sim, professor. Então, deixa eu limpar. Então, tá bom. Então, vamos para frente. Professor, só uma dúvida. Pode A falar. gente não deveria, voltando essa parte aí, da superpopulação de jacaré, quanto assim, colocaria, quanto jacaré, digamos que ele coma
30 quilos de peixe por semana, o homem ele depreda bem mais que isso. Não Nunca. poderíamos chegar. Não, nunca. Você não consegue. Porque você não come 7% do seu peso por semana de peixe. Você come? Sim, não, mas eu tô falando assim, professor, eu digo pela quantidade de pesca, principalmente pesca predatória, Não, de mas peixe que é pescado fora de esse, medida. esse dado eu estou te dando, que é o dado oficial, tá? Do que Mato Grosso produziu de peixe em 2018, ele produziu 64 mil toneladas de peixe. Isso é dado oficial, eu tenho os dados. Desses 64 mil, só 8 mil eles chamam de peixe de cata, ou seja, foi pescado, tá? Ok? Só que isso foi no ano. O ano inteiro se pegou 8 mil. Vamos supor que 8 mil foi por fora, que não está nessa história. Vamos botar 16 mil ano. E eu te dei uma informação que é 14 mil toneladas semana por semana. Entendeu? Então, se você pegar 14 mil toneladas e multiplicar por 52, que um ano tem 52 semanas, você vai ver que o número é gigantesco. É gigantesco. Tá? E é número. Número é número. A matemática ela é nua e crua. Tá? Ela não escolhe lado, não escolhe nada. E eu, assim, eu faço as análises com uma visão científica. Tá? E eu vou lá nas universidades, eu pego as informações, leio, interpreto e analiso. Tá? Já isso que eu falei para vocês, eu já fiz uma reunião na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e mostrei isso para eles. Né? Parece-me que os caras não têm coragem, porque o que precisa é autorizar o abate de jacaré. Né? Eu pergunto, é possível a caça no Brasil? Não, não é. Mas qual que é a diferença da caça para o pescado? Explica isso para o peixe. Pescar eu posso, não posso caçar por quê? Entendeu? Então, criou-se alguns leviatãs, alguns mitos no Brasil, e que não tem muita razão de ser. Qual é a diferença da pesca para a caça? Eu vou abater um animal silvestre, da mesma forma. Só que um está no bioma aquático, no ecossistema aquático, o outro está no ecossistema terrestre. Só. Eu não sei se vocês sabem, mas a caça ao javali é liberada no Brasil. Né? Por conta dessas discussões esquisitas do desarmamento, então você tem que pedir autorização para você poder ter a arma. É uma moagem do caramba no Brasil. O Brasil ele é feito para dar errado para brasileiro. Tá? Mas por que é autorizado a caça do javali? Porque o javali ele é um bicho que não é do nosso bioma. Ele é exótico. E trouxeram lá no Rio Grande do Sul para tentar fazer uma criação industrial. O bicho é muito feroz. É um porco que é oriundo lá do norte da França, né? Perigoso pra caramba, e ele conseguiu fugir lá da fazenda, foi cruzando com os porcos alongados, que é normal de ter porco alongado, toda fazenda tem porco alongado. O que é porco alongado? Ele foge do chiqueiro e vai viver no mato. Então ele fica selvagem também. Aí o javali encontra um porco alongado, vai nascer o javaporco, fora os próprios javalis que foram cruzando com os javalis. Então, hoje nós temos uma população gigante de javali que acaba com a lavoura. Tá? Então, não passa na TV, esquece que não passa, mas nós temos imagens de 100 hectares de milho que estava no atardecer, amanheceu, não tinha mais nada. O javali passou por lá e acabou com tudo. Tá entendendo? Então, a caça de javali ela é autorizada. A caça de subsistência também. Tá? Você não tem como o cara que está lá no meio da floresta ou no meio do Pantanal, vivendo lá em condições muito difíceis, você dizer que ele não pode matar lá
um tatu e comer. Tá? Então, é chamado de caça de subsistência. Tanto é que o governo teve que regulamentar novamente que existia isso. Aí, os governos que passaram aí proibiram a caça de todo jeito, ou seja, pegou essas pessoas e jogou na ilegalidade, tá? E esse governo agora voltou a legitimar, falar, não, a caça de subsistência tem que garantir. O cara está lá no meio do mato, ele vai ficar passando fome. Né? Caiu uma ponte, ele não consegue vir para a cidade. Mora 150 quilômetros lá no meio do nada. Se passar um caititu perto de lá, vai morrer. Entendeu? Ele vai matar e vai comer. Né? Beleza? Então, aqui, ó, esse cara, ele tá lá, eu passei, inclusive, o material para vocês, esse cara. Chega a ser até um sacrilégio da minha parte. Esse autor, que é o Fiorillo, é um dos autores que a gente usa nesse livro, tá? Nesse curso. Então, tá lá a referência dele, tá? Tá aqui a obra dele, que eu usei aqui, é a edição 2010. Tá? Então, ele interpreta, ele diz o seguinte, tá? Quando ele lê o artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse é o objeto do direito. Não é só o meio ambiente em si, ele tem que estar ecologicamente equilibrado. Que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo, que é essencial à sadia qualidade de vida. Então, isso aqui é um direito reflexo. Quando eu consigo manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como reflexo, eu vou obter uma sadia qualidade de vida de todos os indivíduos que estão ali naquele meio ambiente. Tá? E esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é o que ele chama de bem ambiental. Lembra que nós vimos bem móvel, bem imóvel, bem semovente, divisível? Ele criou, então, essa outra categoria chamada bem ambiental. Tá? Aí ele está dizendo que a Constituição, Carta Maior, é adjetiva. A Constituição determina tanto ao poder público como à coletividade o dever de defender o bem ambiental, assim como o dever de preservá-lo. E que essa defesa e preservação cria um vínculo intergeracional, ou seja, não só as presentes gerações, mas as futuras gerações. Tá? É um compromisso intergeracional. Bom, nós temos duas grandes correntes que estudam o direito ambiental. Nós temos a corrente ecocêntrica, tá? E temos a corrente antropocêntrica. A ecocêntrica, ele coloca o bem ambiental no núcleo, como destinatário da proteção ambiental, tá? Ou seja, todos os seres vivos são os destinatários finais da proteção do bem ambiental. Tá? Essa corrente de pensamento você vai enxergar muito sendo debatido, defendido pelas ONGs e setores da imprensa. Tá? Então, você vai ver o Greenpeace, WWF, não, você não pode mexer com a borboleta azul, então não pode passar essa linha de transmissão aqui, porque tem a borboleta azul aí que vive nesse trecho aqui. Muda aí, desvia, vai para outro lugar, ou então não põe a linha de transmissão. E o fundamento jurídico está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, precisamente no inciso 1 do artigo 3º. Ele dá o conceito jurídico de meio ambiente no Brasil. Tá? Então, do ponto de vista do direito, o conceito de meio ambiente é diferente do conceito de meio ambiente lá da biologia. Então, para o direito ambiental, o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que vai permitir, abrigar e vai reger a vida em todas as suas formas. Tá? Essa lei é de 1981. Isso é importante, isso aqui. Tá? A nossa Constituição é de 1988. Tá? Ok? Depois, lá na frente, nós vamos fazer uma distinção.
ok? Então, primeiro aparece essa lei, depois que vem a Constituição e vem com o artigo 225, tá? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos para frente. Corrente antropocêntrica, tá? A corrente antropocêntrica, as pessoas, né, os estudiosos que defendem essa corrente, dizem não são todos os seres vivos que são os destinatários da proteção do meio ambiente. O destinatário final é o homem, tá? E aí, aonde que ele vai trazer o fundamento jurídico dessas pessoas que dizem isso, tá? Está exatamente lá na Constituição Federal da República, no seu artigo 1º, 3, artigo 5º e 6º. Tá? Quando você lê esses artigos, você vai perceber que toda a estrutura do Estado brasileiro tem por premissa a dignidade da pessoa humana, porque é um dos fundamentos da República Brasileira. Então, esse Estado brasileiro de hoje, todas as políticas públicas e toda a legislação abaixo da Constituição, infraconstitucional, ela tem que vir e ser interpretado sobre esse paradigma da dignidade da pessoa humana. Tá? E aí, em razão desse princípio da dignidade da pessoa humana, que já aparece no artigo 1º da Constituição, vem os artigos 5º e 6º, esmiuçando mais quais são as políticas que nós temos que avançar, o índice de desenvolvimento humano que nós temos que avançar ao longo dos anos, sempre buscando a preservação da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, existem essas duas correntes. Tá? Você vai ver essa corrente mais no campo jurídico, dificilmente você vai achar uma ONG que defenda esse tipo de interpretação da proteção ambiental, ou esse viés, mas existem essas duas correntes. Então, às vezes, o que uma ONG fala não vai ser o resultado da ação lá na frente. Tá? Ok? Existe promotor que segue a corrente, promotor de justiça que segue a corrente antropocêntrica, existe promotor de justiça que segue a corrente antropocêntrica. Tá? Existe juiz que segue a corrente antropocêntrica, existe juiz que segue a corrente ecocêntrica. A imprensa brasileira ela é toda ecocêntrica. Tá? Então, é só para vocês terem esse panorama, para vocês entenderem bem isso, ok? Pessoal, já deu 1 hora de aula, tá? Eu acho que já dá para a gente parar. Tá bom para vocês? Podemos parar? Sim. Professor, teria como só tirar umas dúvidas da gente quanto ao trabalho? Pode perguntar. Sim, eu não entendi muito bem como que é para fazer ele. Eu não pedi um artigo científico? Sim. Não, o artigo científico ele sempre vai ser baseado em uma pesquisa, tá? Numa revisão bibliográfica, né? Você vai ter que ler alguns livros, vai fazer uma revisão, fazer uma análise resumida daquilo que você quer abordar, e a partir daí você desenvolve toda uma tese, uma teoria sua. Entendeu? Então, assim, professor, tipo, no caso, o senhor colocou lá para a gente falar sobre as queimadas do Pantanal em 2020. Uhum. E jogou alguns tópicos sobre meio ambiente. Uhum. No caso, o nosso foco tem que ser das queimadas ou tem que pegar o meio ambiente em geral? Não, você vai ter que falar sobre o bioma Pantanal, né? Você vai ter que explicar o que é o bioma Pantanal, como que é o equilíbrio dinâmico dele, tanto no ecossistema aquático quanto no terrestre, né? Aí depois você tem que fazer uma análise sobre a periodicidade da queimada, tem que dizer por que existe queimada no Pantanal, né? É uma forma cultural de limpar o campo, enfim, explicar por que tem a queimada feita pelo homem e aí a hipótese de uma queimada por uma questão natural, que é espontânea, que também tem, tá? Pode ter sido isso que aconteceu. Uma outra coisa que tem que ser observado nesse trabalho é o seguinte:
Há informações, aí eu estou dando a dica para vocês, que a cada 19 a 20 anos tem uma queimada desse jeito. Por que que tem uma queimada desse jeito? Porque tem mais combustível. A primeira noção que eu tenho é isso. Então, a cada 20 anos, eu vou ter muita material forrageiro seco, né? Que a cada 20 anos tem uma produção maior de árvores e de forrageiras, de capim, essas coisas. E capim pega fogo fácil. Pode ser essa uma explicação, tá? E a ideia desse trabalho, primeiro, é vocês já treinarem em TCC, que daqui a 3 semestres vocês vão se debater com isso. E segundo, criar em vocês um senso crítico, de vocês filtrarem aquilo que vocês veem na imprensa, que nem sempre aquilo que você vê na imprensa olhou todos os lados da ciência. Aliás, quase sempre o que você vê nas mídias só olha um lado da ciência, que é o lado que interessa para eles. Tá? Então, é nessa linha que é a ideia do trabalho. Tá? E aí vocês chegam na conclusão que vocês chegarem, não, foi ação humana, ou foi ação humana e fatos naturais, ou foi só fatos naturais, e de repente vocês propõem até soluções. Né? Há quem já defendeu, por exemplo, de tirar o pantaneiro lá de dentro do Pantanal. Saiu essa discussão ano passado. É válido? Não é? É uma hipótese. Essa hipótese é válida? Ela se sustenta? Né? Houve quem disse, né, inclusive professores da UFMT, falaram, não, você não pode tirar o pantaneiro do Pantanal, porque ele reduz a formação dessa massa de forrageiras. Senão, se você tirar o Pantanal e a vaca de lá, ao invés de eu ter esses fogos esses incêndios a cada 19, 20 anos, nós vamos ver mais vezes. Então, saiu esse debate, eu assisti esse debate. Eu, sinceramente, eu não tenho condições de dar uma opinião crítica sobre isso, mas eu achei que seria uma grande oportunidade, que foi um debate fortíssimo que aconteceu em setembro do ano passado, setembro e outubro, que foi quando aconteceu o problema, e a gente aproveita nesse curso. Então, a gente mata várias charadas ao mesmo tempo, vários coelhos com uma cajadada só. Treina a fazer um artigo científico, treina para o TCC, aprofunda o conhecimento de direito ambiental, e a gente vai para um tema que é palpitante, que está acontecendo aí. Então, assim, professor, quando a gente estiver fazendo esse artigo, a gente pode colocar nossa opinião? No caso, como são 5 pessoas no grupo, as 5 pessoas podem estar colocando a opinião delas sobre o caso? Não, vocês mesmo que se forem controversas? Não, vocês têm que chegar a um ponto em comum. Você pode notar, quando você lê um livro escrito por 2 pessoas, você não fala, o autor tal falou isso, o autor tal falou isso. Você tem que achar um ponto em comum e emitir opinião. Mas é assim que você tem que fazer. Olha, fulano de tal disse que a queimada ela é uma questão cultural por conta disso. Fulano de tal disse que deveria acabar com esse tipo de queimado. Fulano de tal disse que não, que tem que manter. Na nossa opinião, entendeu? Você não vai simplesmente dar a sua opinião. Você tem que primeiro fundamentar o porquê que você está dando a sua opinião e que ela não é de senso comum. Ela é de senso científico. Por quê? Porque ela está se baseando em artigos científicos. Da minha opinião, eu concordo com o ponto de vista de fulano de tal, por conta disso. Ou na nossa opinião, na nossa visão, o que o autor falou para nós condiz mais com a realidade, entendeu? Aí você saiu para um artigo científico, entendeu? É nessa linha. Então, vocês têm que debater entre os 5 do grupo. Falou, gente, eu acho que é isso, tá? Então, vamos discutir entre a gente aqui. O que vocês acham? 3-2, prevalece 3. Aí vocês fazem o texto, tá? Botando uma única opinião, tá? Tranquilo? Vocês podem explorar os argumentos. Existem pensamentos que defendem isso, que é o argumento dos outros 2 que não concordaram com você, que segue na linha do autor tal. E
para nós aqui, o melhor argumento é o outro que está baseado no que fulano de tal disse, o outro autor lá, outra referência, ou um artigo que você leu numa universidade, aí vale tudo, tá? Tudo que você puder referenciar e que for uma revisão bibliográfica, científica, está valendo, tá? Não precisa ser necessariamente um livro. Você entra no site de uma universidade, lá tem... você entra na parte de pesquisa, você acha tudo, entendeu? Aí você lê, ó, tem um artigo aqui de 12 páginas, você lê as 12, vai no que interessa, puf, entendeu? Assim que a gente sempre faz. Você tem que ter o livro. Agora, você não precisa conhecer o livro de A a Z. Tem gente que decora, eu não decoro. Eu sei mais ou menos o que tem ali dentro e apareceu uma situação que eu preciso resolver, que eu preciso botar numa petição. Falei, cara, o autor tal fala mais ou menos isso, vou ver o que tem lá. Onde que eu vou? Eu vou no índice. Lá, o assunto está nesse capítulo, cheguei lá. Puf, eu não vou ler todo o livro, não tem tempo. É desperdício de tempo. Então, você tem... Por isso que a gente tem metodologia científica, que é para a gente otimizar esse tempo na hora de fazer esses estudos. Entendeu? No caso, além de livros e sites assim de universidade, pode citar alguma coisa sobre a mídia, no caso, quando houve algum jornalista, algum comentário de algum jornalista? Eu acho vai que ser sempre especialista? Quando uma entrevista está entrevistando, tipo assim, um cientista, beleza. Pode, nada impede. Tá? E se você olhar isso na internet, você copia o link lá daquilo ali, põe no rodapé e coloca a data que você acessou. Esse link estava aqui, foi acessado na data tal. É a referência que a gente usa em metodologia científica quando você vai na internet e busca alguma informação. Tá? Entendeu? Entendi, professor. Sim, obrigada. Nada, mais alguma dúvida aí, pessoal? Ó, sempre que tiverem dúvida, pode me perguntar. E o prazo, até quando que a gente tem que entregar? Até daqui a 3 semanas. O semestre termina daqui a 3 semanas. Ok, obrigada. O semestre não termina em abril? Eu não sei, gente. Porque mandaram um calendário para a gente falando que o semestre de 2020, segundo semestre de 2020... Não, calma. Isso aí depende de departamento por departamento. O nosso departamento, tão logo parou as aulas, logo em seguida a gente voltou e começou a dar aula pelo Zoom, entendeu? Então, o DAS, ele é o departamento mais adiantado. Então, eu acho que nós terminamos em fevereiro. Tá? Sim. Aí Entendi. me parece que vai esperar até abril para reunificar todos os calendários e começar o ano 2021/1. Entendeu? Mas é bem esse mês mesmo, tá? Ok? Tranquilo? Então, ok, obrigado, professor. Nada, pessoal. Então, já são 21 horas e 22 minutos. Já estourou nossa 1 hora, que é a orientação que a gente tem de dar 1 hora só de aula, por conta de dados de vocês. Fique com Deus. Bom restinho de semana, um ótimo final de semana. Qualquer coisa, gente, se vocês tiverem alguma dúvida aí no artigo, pode me acionar. Manda no Zap. Se eu não atender, liga, porque eu tenho 1 milhão de grupos de WhatsApp. E aí, cara, é um negócio assim. Se você mandar, oi, professor, some, fica lá embaixo. Então, às vezes, liga. Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso não atender na hora, mas eu retorno. Ou retorno com Professor, mensagem. só lembrando uma coisa, a Ana Caroline, minha filha, ela assistiu junto comigo, tá? Não tem problema. A aula. Não tem problema. Eu tô vendo aqui, Eliane e Ana. Não tem problema. É porque um só notebook para nós dois. Não tem problema. Vocês assistem a aula comigo também? É um só professor, uma só aula. Não tem problema. Tá perfeito. Tá bom? Então, fiquem com Deus, cuidem-se, vacinem-se. Quem quiser vacinar, quem não quiser vacinar, não vacina, mas fique com Deus. Um abraço aí. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.